E aí, eu sou o Hanzawa. Hoje eu vim comentar sobre dois mangás extremamente bons que irão fazer você querer acompanhar os mangás novamente. E o primeiro que eu vou comentar é um mangá bem antigo e desconhecido, e provavelmente você nunca leu. E o mangá é esse aqui, Rockies, que é um mangá que mostra a história de um professor meio delinquente, que é muito parecido com o Onizuka, de GTO, e nessa história ele é contratado para cuidar de uma turma e ele acaba conhecendo um time de beisebol que é formado por delinquentes que perderam o brilho no olhar e estão sem motivos para viver, um objetivo. Ao ver um aluno inocente no meio do clube, cheio de tranqueira, ele se coloca no lugar do aluno e faz uma promessa para esse aluno, que ele ia trazer o clube de volta. Aí, depois disso, eles começam a tentar trazer todos os membros para voltar ao clube e ao beisebol, e eles vão atrás do Koshien. Koshien é o campeonato nacional de beisebol escolar. É bem famoso no Japão e tem até vários clipes, passa na TV o Koshien, e é bem legal de assistir também. Eu queria relembrar que não precisa entender as regras do beisebol para entender esse mangá. Mesmo ele sendo focado no esporte, você mesmo sem saber nada, absolutamente nada sobre, você consegue entender como funciona, porque ao longo do anime ele vai ensinando. Mas eu vou passar o básico aqui, para quem não entende nada do absolutamente zero. O pitcher, que é esse cara aqui, ele joga a bola pro catcher, que recebe a bola. E tem esse cara que rebate, que eu esqueci o nome dele, então eu vou deixar de lado. E quando esse cara rebate, o pessoal tem que dar a volta nesse campo em formato de diamante. Aí quando termina a volta completa, eles conseguem um ponto. E é isso. E partindo para o segundo mangá, que é um mangá de esporte também, que se chama Notari Matsutaro. É um mangá de esporte como qualquer outro, mas esse é especial. Ele é um mangá de sumô e comédia. E nessa história mostra a vida do Matsutaro, que é um jovem muito forte e alto e muito pobre. E ele não respeita ninguém, ele é um delinquente que é apaixonado na professora. E após alguns acontecimentos, essa professora teve que mudar de cidade para recomeçar a vida dela. E por causa disso, ele se forma na escola. Aí o diretor da escola vai junto com ele procurar um emprego. E nessa busca de emprego, ele arruma confusão com o Sumotori. Sumotori é um lutador profissional de sumô. E ele arrebenta esse Sumotori na porrada. Aí todas as equipes ficam de olho no potencial dele como lutador, porque ele é um cara que nunca praticou nada e ganhou de um profissional. E apesar de ter muitas propostas boas para mudar a vida dele de várias equipes, ele aceita a que fica mais próximo da casa da professora para treinar lá. E aí começa a história dele no sumô, que é uma coisa muito boa, que ele começa a competir e ele mostra que o talento dele é acima do normal, ganha de todo mundo. E esse mangá também tem um anime de 24 episódios, eu acho, que é muito bom também. E eu recomendo até começar pelo anime, que é bem mais legal e divertido. E vocês vão se surpreender muito com o final do anime, que é muito bom. E esses foram os mangás que eu trouxe hoje. E eu tenho certeza que você nunca viu nada igual a esses mangás aqui. E se você gostou, deixa o like aí e inscreve no canal. Os